Olá, amigos! Nós vamos estar fazendo agora o nosso quinto e último estudo. 2 Pedro 3, na profecia de tempo. Nós vamos entender quanto tempo vai durar o juízo dos vivos e as 7 últimas pragas da ira de Deus. Nós vamos entender isso com muito carinho. Nós já sabemos, nós vimos no vídeo anterior, que o juízo dos mortos vai durar 4 horas e alguns minutos, e o nosso juízo dos vivos vai durar 49 minutos. Esse é o tempo que vai levar o juízo dos vivos, ok? Então nós vamos conhecer cada tempo desse, nós vamos conhecer a meia-noite, tá? Quanto tempo durou o clamor da meia-noite, quanto tempo vai durar a grande tribulação, que é o mesmo alto clamor. Nós vamos saber quanto tempo, e quanto tempo vai durar as 7 últimas pragas da ira de Deus. Então esse é o nosso propósito desse estudo. E nós vamos apagar aqui para poder fazer. Então vamos lá. Eu já fiz aqui na lateral, deixa eu só apresentar a vocês. Nós vamos pegar 22, que é o tempo, 22 anos, tá? E aí nós estamos aqui em 2023, começando o clamor da meia-noite. Aí nós temos 3 anos e meio, até 2027. E depois nós temos mais 3 anos e meio da grande tribulação, do alto clamor. E nós temos o tempo de 1 ano nas profecias. Aí você pode perguntar assim: Ivaldo, da onde você tirou essa ideia de 3 anos e meio? Quando você estuda o diagrama de Miller, existe uma profecia nas escrituras chamada de 7 tempos. Então, são 2 tempos de 1260 dias. Exatamente esse tempo aqui, ó. Você precisa entender isso aqui, ó. Tá? Aqui nós temos 2 tempos de 1260 dias literais. 1260 dias literais, que fazem 25/20. É o mesmo tempo da profecia de Cristo, a última semana de tempo das 70 semanas lá da profecia de Daniel. Então nós temos aqui 2 tempos. Aí a gente vê aqui, ó, um tempo dedicado a Judá e a Israel. Tá? Israel se apostatou, foi para o mundo. Então nós temos aqui a representação. Aqui nós temos o tempo do selamento. Tá? Deixa eu apagar aqui para mim colocando com mais cuidado para você ir entendendo. Você entender esse período profético, para você saber que ele não é aleatório, que não é uma questão de eu estar escolhendo um tempo aleatório, que eu queira inventar uma profecia. Quando eu pego a Bíblia, em Apocalipse capítulo 11, dos versos 2, diz assim, ó, não meça o pátio, porque foi dado aos gentios, e ele pisarão aos pés por 42 meses. 42 meses é igual a 3,5 anos. Ou seja, 3 anos e meio, é 1260 dias. É a mesma medida de tempo. Então, essa medida de tempo, ela é dada, tá, para o povo de Deus. Assim como lá no passado foi feita essa profecia para Israel e para Judá, quando as tribos se dividiram. Tá? Então nós temos o tempo do espalhamento, temos o tempo do ajuntamento. Então aqui estamos vivendo o tempo do ajuntamento. Tá? Então aqui foi o tempo do espalhamento. A igreja adventista começou a espalhar, jogar para fora, expulsar
todos os membros que discordavam da doutrina errada que ela tinha adotado em 1980. Ou seja, bem aqui, ó, em 1980, a Igreja Adventista adota todas as doutrinas católicas. E aí ela começa, durante 20 anos ela persegue. Aí nós falamos do último jubileu da Terra, que começa exatamente em 1980, quando a Igreja Adventista. Então, confira comigo, ó, do 1980 para 2020 anos, mais 30 anos, nós temos o quê? Um jubileu. O último jubileu da Terra. Se você quer aprender, esse é o verdadeiro jubileu. Por quê? Porque a Igreja Adventista, que é o povo de Deus, que é o Israel espiritual, ele abandona todos os princípios, todas as doutrinas que Deus deu a ele. É por isso que, a partir daí, a Igreja Adventista é chamada de Babilônia, porque ela rejeita a luz dada do céu a ela e abraça as doutrinas de Roma. Então ela passa a se parecer mais com Roma do que qualquer outra igreja evangélica. Você pode olhar. A Igreja Adventista, ela faz a celebração da Semana Santa, os dias das festividades pagãs ela também adota, tá certo? Então ela tem o manto vermelho, tem a cruz, tem as imagens de Jesus. Foi assim que a Igreja Católica começou. Ela não começou adorando imagem logo de pronto. Quem estuda a história vai ver que foi paulatinamente que isso foi acontecendo. Mas aqui nós vemos que a Igreja Adventista chega a um ponto. E quando chega em 2001, Deus levanta novamente um movimento dentro da Igreja Adventista que vai pregar a primeira e a segunda mensagem angélica e desce o quarto anjo, que traz o que? Apocalipse, capítulo 18, versos de 1 a 3. E qual é a mensagem de Apocalipse, capítulo 18, versos de 1 a 3? Caiu a grande Babilônia. Ela vai reforçar a segunda mensagem angélica. E a primeira mensagem angélica tem que finalidade? Despertar o povo para a adoração do Deus único. Está dizendo, chamando, despertando as pessoas, chegou a hora do juízo. Que juízo? A hora do juízo dos vivos, tá? A hora do juízo dos vivos, e devemos adorar o Criador de todas as coisas, que é Cristo. Então, para aqueles que discordam de mim, tá? Quanto a 2001 ter sido o início do julgamento dos vivos, eu quero apresentar para vocês um texto que está aqui, ó. Review and Herald, 5 de julho de 1906, parágrafo ou página 14. Está também em eventos finais, página 1, tem os mais antigos, tem a página 100 e os mais recentes a página 99. Só que, o que foi que os pastores fizeram? Pegaram o texto, esse texto aqui, e cortaram ele em vários pedaços e tiraram a parte essencial, que era a informação que nós estaríamos ali com a queda das Torres Gêmeas profetizadas por Deus, e agora dizendo que ali começava o juízo dos vivos, porque a chuva começa a ser gotejada em pequenos pingos. Tá? E o gotejamento da chuva não pode ser sobre os mortos, tem que ser sobre os vivos. Tá? Então, vejam bem, na queda das Torres Gêmeas, começa o juízo dos vivos, começa a chuva a ser gotejada. Começa os 30 anos do derramamento da chuva ser hoje, que são exatamente no primeiro mês da qual Joel 2, versos 23 está falando. Muito claro para você. 30 anos, de 2001 a 2031. Tá dentro, o jubileu começa em 1980, vai até 2031, que é a volta de Cristo. Os 30 dias, o primeiro mês da chuva temporânea, chuva serôdia, que está sendo derramada sobre a Igreja de Deus, tá? Também começa aqui em 2001. E nós temos o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite veio da nossa cabeça? Não. Está aqui, ó.
Mateus capítulo 25, tá? Mateus 25, versos 5 e 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saía ao seu encontro, e elas prepararam as suas lâmpadas, e tinha um grupo que tinha azeite na vasilha de reserva, porque elas dormiram. E aí, quando elas dormiram, porque tardou o noivo, e aí, por que tardou o noivo? Porque eles esperaram o noivo em 1844, o noivo não veio, houve um tempo de tardança, que durou quanto tempo na festividade do céu? 4 horas e 49 minutos. E aí, a tardança, os 49 minutos, ainda nós estamos vivendo esse tempo. Então, nós temos passado esse tempo aí de tardança. Mas à meia-noite, aí começa a meia-noite, o início do primeiro mês, tá? E aqui começa o gotejamento da chuva serôdia, a igreja é despertada, e o despertamento da igreja, ela se levanta e se prepara para se encontrar com o noivo. E nós agora sabemos a data da volta de Cristo, que é no ano de 2031. E nós já fizemos esse cálculo, mas eu quero relembrar você. Olha só, quando nós chegamos em 1844, esse ano, ele era igual ao ano 5.813. Então, para nós sabermos quanto tempo falta para completar 6.000 anos, é fácil detectar. Então, nós podemos fazer aqui, olha. Nós sabemos que do ano 31 até 1844 foram 1.813 anos. Então, aqui está 1813 para qual é o ano que completa 6.000 anos? Nós vamos encontrar o ano que completa 6.000 anos. Então, nós podemos pegar aqui, olha só, no ano 31 completou 4.000 anos, mais 1.813, que é igual a 5.813 anos. Estou me enrolando bem aqui com a data. Então, 5.813. Então, vamos verificar menos 6.000, quanto tempo falta? Aí nós vamos encontrar 187 anos. E eu posso somar com esse 1.844, que foi o ano que completou 5.813, nós vamos ter aqui mais 187. Nós vamos descobrir 11 a 1, 13 a 1, 9 a 1, 10 a 1, 1 mais 1, 2. Então aqui nós encontramos o ano. É uma fórmula matemática simples. Nós encontramos que 6.000 anos se completa no ano 2031. Isso é um fato que não podemos negar. Então, entendido isso aí, vamos agora voltar aqui para entender quanto tempo passa. Então, nós já vimos aqui que isso aqui, olha, está na Bíblia. Também, lá diz que durante 3 anos e meio, as duas testemunhas vão dar o seu testemunho. Nós temos 3 anos e meio e 2 medidas. Aqui é a medida da ira das nações. Aqui é a ira de Deus. Tá? E aqui a ira das igrejas contra o povo de Deus. Então está tudo na Bíblia, tudo simples. Então agora nós vamos entender quanto tempo vai durar. Então nós pegamos, olha, 22 encontramos 32 minutos. E esse aqui, ó, 3 anos e meio, 7 minutos e 30 segundos. Que é igual a 3 anos e meio, 7 minutos. E temos aqui, ó, quanto tempo vai durar? 2 minutos. É o tempo em que Cristo vai passar derramando a sua ira sobre os ímpios. Porque Deus não precisa de tanto tempo para destruir os ímpios, né? Mas isso aí vai durar um tempo que nós vamos entender exatamente o que vai acontecer. Então, nós vamos ver uma coisa interessante que eu quero que vocês vejam. Já mostramos isso aí, temos mais uma informação aqui relevante para passar para os irmãos. Vamos aqui. Olha só. Nós temos esse tempo, é o tempo do julgamento de 2001 a 2027. É
é o tempo de julgamento de todo povo adventista, tá? Que é um tempo de 26 anos. Esse é o tempo de julgamento da Igreja de Deus, o Israel espiritual. Aí, se você não é um adventista, você vai dizer, olha, que negócio é esse? Você está dizendo que é só a igreja adventista e você está esquecendo as outras igrejas. Irmãos, meu amigo, se você foi doutrinado com uma doutrina estranha e falsa, eu não posso fazer nada, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus só se preocupa com o seu povo. Você veja bem, quando Deus cuidou de Israel, por que ele não estava ali cuidando dos outros povos? A única igreja que ele estabeleceu foi a igreja de Israel. E ele conduziu o povo de Israel pessoalmente durante 40 anos. Depois ele levanta a igreja adventista como o Israel espiritual moderno. E aqui está a igreja que está sendo levantada e está sendo julgada. E aqui está todo o povo adventista. Aí está trinitariano, antitrinitariano, da Reforma, da Última Voz de Misericórdia, do Pentecostais, seja qual for o adventismo, qual igreja, qual grupo você pertence, ao grupo dos remanescentes, a igreja unitarista, seja qual for o grupo, independente disso, você está passando por esse mesmo julgamento. E no clamor da meia-noite, tá? Aqui, ó, da primeira e segunda mensagem foram eleitos os sacerdotes. Os sacerdotes que são os 144 mil. Ok? Aqui. Aí, esse povo está pregando, vai começar a pregar para o povo adventista, para todo o restante do povo adventista. Seja qual for a etnia religiosa adventista que ele pertença. Então ele vai estar passando por esse julgamento, todos nós. E aí nós vamos ter o clamor da meia-noite, a partir do outono, tá? O outono, quais são os meses do outono? Setembro, outubro e novembro. Eu não sei qual o mês que vai cair, mas num desses 3 meses nós podemos esperar que vai começar no 10º dia do 7º mês judaico e vai começar a última semana de anos da terra. E nesse tempo, nós, os sacerdotes que fomos eleitos por Deus, vamos estar apresentando a última chamada do povo adventista para se converter, para poderem pregar para a grande multidão que é a multidão dos mártires. Ela já começa um pouco aqui, ó. Porque a igreja adventista começa a perseguir e a igreja católica perseguir e matar. Ela vai se juntar e vão perseguir. Agora, daqui de 2027 a 2030, inevitavelmente, nós estaremos na grande tribulação. Estaremos vivendo a terceira guerra mundial, que vai estabelecer a maior superpotência na última fase da guerra, que nós estamos hoje no tempo da guerra híbrida, ou nós chamamos de guerra fria, onde tem conflitos mundiais envolvidos em 2 grupos bem antagônicos que nós estamos vendo aí. E esse conflito vai se estender até a superpotência ser definida. E a agenda global de 2020 a 2030 vai definir essa superpotência. E está aí, nós vemos aí uma briga muito gigantesca entre a China e os Estados Unidos, tá? E a Rússia está também se unida com a China, e aí nós vamos vendo um conflito. Tem a OTAN e tem muitos outros interesses, né, trabalhando para transformar um desses países na superpotência mundial. E aí nós vamos ver esses conflitos se intensificarem, e nós vamos ver aqui, olha, desde 2001 até 2027, nós vamos ver a abertura dos 7 selos, ok? Que vai de 2001 a 2027. Quanto é esse tempo aí? Esse tempo vai durar o seguinte, olha só, eu fiz os meus cálculos, dá
Esse tempo aqui dá 39 minutos e 30 segundos. Veja, é por isso que a Bíblia diz que o tempo do selamento é muito curto no tempo de Deus. Nós estamos analisando tudo à luz do tempo de Deus, porque do nosso tempo nós já sabemos quanto tempo vai durar. 26 anos no nosso tempo, mas no tempo de Deus, segundo a regra de Pedro, só 39 minutos e 30 segundos. E o tempo do selamento ainda é mais curto ainda, que vai durar quanto tempo? 7 minutos e 30 segundos. Então, muito curto. Mas nesse tempo aqui, do clamor da meia-noite, o povo adventista, todas as etnias de adventista, de grupos, de igrejas, da igreja adventista, da instituição, todos nós vamos estar passando pela prova da terceira mensagem angélica. Essa terceira mensagem angélica tem 3 provas. 1, 2 e 3. Nós temos a besta, a prova da besta, a prova da imagem da besta e temos a prova da marca da besta. Aonde a imagem da besta vai estar sendo trazida para o homem e quem não aceitar vai morrer. E quem é que vai fazer a imagem da besta falar e fazer com que sejam mortos todos aqueles que não adotem a imagem da besta? Os Estados Unidos da América, que vai ser o exército da Igreja de Roma. E aí você tem que estudar um pouco de história, voltar no passado e estudar um pouco como foi que a Igreja Católica tomou o exército romano para si. O Império Romano começou a ruir com Constantino, a Igreja tomou posse de Roma, Constantino não aguentou mais, teve que mudar-se para Constantinopla, entregou a cidade de Roma para a Igreja Católica, que está lá até hoje, a cidade das 7 colinas, tá? E aí nós vemos que a Igreja Católica foi subindo monetariamente, enriquecendo devido aos dízimos, às ofertas que foi recebendo e crescendo em poder e suplantando as outras igrejas, porque naquele tempo as igrejas eram independentes, como está hoje o movimento adventista. Existem muitas igrejas independentes, muitos ministérios independentes. Então, a Igreja Católica cresceu, dominou, quebrou completamente o Império Romano. E aí a Igreja começou a bancar o Império, a tomar de conta do exército, e aí tomou o poder. E em 538 ela começa então a perseguição brutal contra aqueles que não aceitavam a religião católica romana, e era morto pelo exército de Roma, que se tornou o exército da Igreja Católica. E aí nós vemos agora, vai ser diferente? Não. Os Estados Unidos, como diz lá Apocalipse capítulo 13, versos de 11 a 17, a 18, tá? Você vai encontrar a igreja, a segunda besta, fazendo com que sejam mortos todos aqueles que não aceitem a imagem da besta, e também vai implantar a imagem, a marca da besta sobre todo mundo. E aqui eu tenho uma notícia fresquinha, eu só não sei precisar se ela é de fato verídica, mas eu já vi em grupos circulando o seguinte: a partir do dia 3 de abril de 2023, os Estados Unidos começou a implantar a sua moeda digital. O dólar está sendo retirado, o papel moeda está sendo recolhido, está deixando de ter valor e agora passa a ter valor a moeda digital. Os Estados Unidos vai fazer com que todo mundo tenha que adotar a moeda digital para poder negociar. Tá? Então, ela é a besta, a segunda besta, que vai fazer com que todos recebam a marca da besta. Então, está aqui. Essas são as 3 provas que nós vamos passar. A primeira besta nós já sabemos, é a adoração no dia do domingo, um dia diferente de guarda que foi criado pela Igreja Católica. E aí nós vamos ver mais. Os 3 espíritos
semelhante a rãs, atuando. O que é esses três espíritos? Vamos conhecer. Primeiro, o segundo e o terceiro. Então, são três espíritos, operadores de sinais. E qual é o primeiro espírito? O dragão. Aí nós temos a besta e o falso profeta. Quem são esses? O dragão. A Bíblia chama o judaísmo falso sionista de a sinagoga de Satanás. Então, Satanás é o próprio dragão. Então, nós temos aqui o judaísmo. Quem é a besta? O cristianismo. E quem é o falso profeta? O islamismo. O islamismo. Então nós temos aqui o quê? A igreja cristã. A igreja do Estado, a que vai ser implantada. Ela já foi inaugurada em 2022. Nós já vimos a inauguração do templo com uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. E foi sob a liderança do Papa Francisco. Então nós estamos vendo já a imagem sendo montada, mas ela precisa ser trazida ao mundo. E quem vai fazer? Quem é o encarregado de fazer isso? Os Estados Unidos. Agora entenda por que e como os Estados Unidos vai fazer esse papel. Vocês estão vendo nos dias de hoje, no ano de 2023, os Estados Unidos sendo desafiado pela China, pela Rússia, e a Europa está começando a abandonar o barco. Por exemplo, a França, a Alemanha estão querendo não entrar em conflito e estão deixando os Estados Unidos só. Então, nós vamos vendo que a OTAN não quer se envolver na questão China e Estados Unidos. Inclusive, a França já entrou em contato com o povo da China. O Brasil foi totalmente financiado, o governo atual foi financiado pelos Estados Unidos e está correndo para a China. Então, isso tem consequências. Então, os Estados Unidos ficando quebrado, quem vai bancar o exército dos Estados Unidos? A Igreja Católica Romana, como fez no passado. Ela foi a única igreja que já mandou, quando começou a crise de preço, mandou recolher todos os seus tesouros, todo o seu dinheiro para o Vaticano. Elas sabem muito bem o que ia acontecer. Então aqui está, para você entender a profecia. Nós vamos passar por essas três provas. Essa primeira prova nós já passamos, muitos já passaram. A segunda prova, a imagem da besta, ninguém ainda passou. A terceira prova, também ninguém passou, que é o controle da marca da besta, que é o chip, que nós já podemos hoje dizer com toda segurança. Por quê? Porque a moeda digital já está sendo negociada através do chip do celular. E aí ele vai ser posto aonde o controle ficar rigoroso? Na mão ou na testa. Então nós já sabemos que isso não é mais uma história de Trancoso, isso é uma realidade incontestável. Então nós já temos aqui, agora elas precisam ser implantadas, e elas vão começar a ser implantadas aqui, entre 2023 e 2027. A Igreja Adventista encabeça a perseguição porque nós estamos pregando contra o que eles não querem que a gente divulgue, que é o julgamento da igreja, o juízo dos vivos, que é com a Igreja Adventista e que só tem até 2027. Você pode ter certeza que eles vão se irar. Quando essa mensagem bater nos ouvidos da liderança da Associação Geral, das uniões, você vai ver a Igreja Adventista se levantando contra ela. E aí nós vamos ver a perseguição da igreja contra os grupos, contra as instituições que são adventistas. É o tempo do peneiramento.
da sacudidura e para o selamento do povo de Deus, para que recebam o Pentecostes e possam ter poder para poder fazer milagres, para poder advertir o povo, o mundo desse tempo aqui, que é o povo de Efraim. O povo de Efraim se misturou com o mundo. Está lá no livro de Oséias. Eles não fazem parte das 12 tribos que vão ser seladas com o selo de Deus aqui, ó, em 2027. Pode olhar lá em Apocalipse 7, versos de 1 a 8. A tribo de Efraim, que se multiplicou como peixe e se misturou com o mundo, é resgatado aqui. E o que vai acontecer? Esse é o grupo dos mártires, tá? É o grupo dos mártires. É o grupo dos mártires. Daqui já começamos a ver alguns mártires. E aqui será poupado apenas os 144 mil que vão ser escondidos. A mulher que foi levada para ser escondida no deserto até que passasse o tempo da ira das nações. E aí nós vamos ver aqui os 144 mil passando pelo tempo de angústia de Jacó. Mas aí tem uma coisa importante que eu tenho que falar bem aqui que vai acontecer. Decreto dominical nacional nos Estados Unidos da América em 2027. E esse decreto, o que ele quer dizer para nós? É o sinal do povo de Deus fugir dos centros urbanos e procurar abrigo nos lugares mais solitários da terra. Abrigo nas vilas, nos pequenos vilarejos e morar no campo. Não tem mais tempo para você estar na cidade. Se você estiver na cidade, vai morrer de fome. Por quê? Uma vez que seja posta a marca da besta, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder negociar. Se você não faz parte da imagem da besta, eles vão te matar. Ou você vai morrer de fome, ou você vai morrer por alguma doença. Entende? E aí, esse é o sinal de fuga para nós irmos para o campo. Porque o decreto dominical mundial só sai quando a porta da graça se fechar aqui, ó, em 2030. Há o fechamento da porta da graça para o mundo. Não há mais salvação para ninguém. Então, foi eleita a nação uma superpotência. E aí você tem que aprender uma coisa. Olha, nesse período de tempo aqui, os reis, os governantes, vão dar o seu poder para a Igreja Católica, que a partir de 2027, ela sobe ao poder e começa a perseguir, se juntando à Igreja Adventista, perseguindo os cristãos e matando, porque eles não vão aceitar a besta, nem a imagem da besta, nem a marca da besta. Todos nós estaremos em prova. Aí o que vai acontecer? A Igreja Católica domina o mundo. Está em Apocalipse capítulo 13. Se eu não estou equivocado, nos versos 7 a 10, ou é 6 a 10, você vai encontrar lá que por 42 meses, 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, que é a mesma medida, vai estar também no capítulo 11 de Apocalipse, vai estar no capítulo 13 de Apocalipse. A Igreja Católica toma o poder, e aqui ela persegue e mata. E aqui, nesse tempo, deixa eu apagar aqui, que não é o tempo dos mártires, você já sabe que é o tempo de mártires, você já sabe que é o tempo de Efraim. Aí nós já vimos aqui que, olha, os 7 selos foram abertos até 2027. De 2027 a 2031, nós vamos ver as 7 trombetas. De 2027 a 2030, nós vamos ver a primeira, a segunda, a terceira e vamos ver a 4ª trombeta. Isso. E agora, de 2030, quando fecha a porta da graça, nós vamos ver as 3 últimas trombetas, que é a 5ª trombeta,
a sexta trombeta e a sétima trombeta. E a sétima trombeta é o quê? É o anúncio da volta de Cristo e Cristo chegando para buscar a sua igreja. E a quinta trombeta, ela dura 5 meses. E a sexta e a sétima trombeta, elas vão durar 1 mês. E durante esses 5 meses, sai o decreto dominical mundial. Aquele decreto dominical que o pastor Samuel Ramos disse que aconteceria aqui, ó, que seria o tempo de começar o juízo dos vivos, que não é verdade. E aí, ele poderia estar certo se ele tivesse dito que era o decreto dominical nacional. É um decreto que vai ser expedido lá nos Estados Unidos, que vai ser o sinal de fuga para o povo de Deus. Assim como o cerco que veio em Jerusalém e depois se afastou e passou 3 anos e meio sem o cerco, é o tempo de fuga do povo de Deus. Então aqui nós temos o mesmo tempo de fuga. Tá? Nós temos um tempo aqui de 3 anos e meio, que é o tempo de nós sairmos fugindo. Nós estamos ouvindo a mensagem. Quem não crê e permanecer nos centros urbanos vai sofrer. Tá? Então aqui nós temos as 4 últimas, as 4 primeiras trombetas e depois as 5 últimas. Durante a quinta trombeta, durante 5 meses, o povo não vão poder morrer. Vão sofrer. Vão sofrer a primeira praga, que é a úlcera, o aquecimento do sol, o mar se transformando em sangue, os rios e as fontes das águas se transformando em sangue. Tá? As 4 últimas pragas, eles vão sofrer sem poder morrer. E vão sofrer como picadas de escorpião. Nós vamos fazer um estudo só sobre as trombetas, para você compreender como elas são tocadas e a importância. Agora, quando você olha para o tempo de Deus, olha o importante aqui. Quando você olha no tempo de Deus, você vê que o tempo das trombetas vai durar apenas 9 minutos e meio. Não chega a 10 minutos. Ou seja, vai ser extremamente rápido no tempo de Deus. Mas no nosso tempo, não. No nosso tempo vai durar 3 anos e meio, 4 anos e meio, 4 anos, né? Então nós vamos ver aí que é assim a profecia. Por isso é importante nós entendermos a velocidade. Imagina só, 7 minutos e 30 segundos, o tempo do selamento do povo de Deus. É o tempo que você tem para ser selado. Deus lá, passando o seu nome em revista, numa velocidade tremenda, num tempo muito curto. E nós aqui, nós temos 3 anos e meio o tempo do selamento do povo de Deus. Depois vem a grande tribulação, que é a tribo de Efraim, que vai selar a sua vida com a morte. Vai ser um mártir pela palavra. Amigo, as 7 últimas pragas, na sexta praga, aqui os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates são soltos. Exatamente a sexta praga é o secamento do rio Eufrates para preparar o caminho para a volta de Cristo. A igreja, todas as igrejas, cristã, vai estar sendo destruída. A liderança vai ser desmascarada, destruída. A cidade de Roma vai ser destruída, dividida em 3 partes. Você precisa entender isso. E nós temos aí a 7ª trombeta, que é o anúncio. Cristo se tornou rei, porque lá ele saiu do santuário. Em 2030 ele lança o incensário, fecha o santuário se enche de fumaça, ele sai e agora troca as vestes sacerdotais, enverga as vestes reais e vem para a terra buscar. Isso é um tempo muito curto. Não dura 10 minutos.
gente, quando compreende isso, fica feliz porque Deus não retarda a sua promessa. Ainda que muitos a tenham por demorada, porque nós olhamos com o olhar do nosso tempo e nós olhamos e vemos lá de 1844 até 2031, nós olhamos assim, 187 longos anos. Mas Cristo está se demorando apenas 4 horas e 49 minutos na parte da tarde. Quando ele entra à 1 da tarde, 3 da tarde ele faz o sacrifício e ali ele começa a concluir, ele termina, ele se banha, troca as vestes sacerdotais pelas vestes reais, sai para abençoar o povo. E essa bênção do povo está exatamente aqui, no Pentecostes, quando o poder de Deus é derramado numa porção dobrada do que foi no dia de Pentecostes, lá no tempo dos discípulos. A igreja vai ser poderosa. E o que diz lá o Apocalipse no capítulo 11, ela diz assim, e eles no verso 6, diz, e essa igreja eles vão ter poder para ferir os rios, para transformar a água em sangue, para fechar o céu para que não chova e para que possam fazer qualquer tipo de praga que eles quiserem contra qualquer grupo na terra. Tamanho é o poder que vai ser dispensado à igreja. Ora, se os discípulos, quando alguém mentiu para eles, como Ananias e Safira, e Pedro disse, olha, você vai ser morto porque você mentiu. E pá, o cara morreu. Agora, nós teremos uma porção dobrada. Quando Deus sai do santuário e começa a abençoar o seu povo no Pentecostes, derramando uma porção dobrada do seu Espírito, essa igreja vai ser poderosa e vamos ter a grande tribulação, o tempo em que a igreja vai estar pregando e sendo morta pelo testemunho vivo que cada um vai dar da palavra, que cada um vai dar um testemunho aonde você vai fazer com que pessoas se convertam e muitos vão afluir e grande será a conversão. É por isso que o Apocalipse diz que será uma quantidade de incenso muito grande que vai ser ali administrado. Eu gostaria muito. Eu vou me debruçar sobre isso num estudo específico para você entender. Porque aqui eu estou só pincelando as coisas. Mas eu tenho muito mais informações para dar. Então nós vamos ver o fechamento. Tudo vai ser minucioso. O tempo é muito curto. Deus está de 2023 até a volta de Cristo em menos de quanto tempo? Nós temos aí, 3,5 com 3,5, 15 minutos. Com mais 2, 17 minutos até Jesus voltar. Faltam apenas 17 minutos no tempo de Deus. No nosso, 8 anos. Fica com Deus. Se você gostou do estudo, compartilha. Se inscreva no meu canal. Não deixe de dar o seu like. E vamos divulgar essa mensagem para que as pessoas possam aprender da palavra de Deus. E eu vou deixar aqui para você tirar um link para você estudar depois. Um abraço.